Boa tarde, gente. E aí, tudo bem? Vamos quase finalizando já, né? O nosso semestre, a disciplina de enfermagem e saúde mental. Recordando as aulas do semestre, a gente passou por toda uma discussão da história, né? Da loucura, a história da saúde mental, a respeito dos manicômios. Então, a gente evoluiu nessa história, conhecer os serviços de saúde que hoje são implantados, né, pelo nosso Sistema Único de Saúde. Comentamos sobre a prevalência das doenças, né, das patologias, dos distúrbios. E não mais importante que as outras coisas, mas ideal na nossa prática também de saúde. Hoje iremos discutir sobre a psicofarmacologia na enfermagem. Então, já que a gente conheceu as patologias, já conhecemos os métodos, né, de diagnóstico e tratamento, então vamos entrar um pouquinho mais a respeito da farmacologia, porque, como vocês se lembram, além das terapias psicossocial, dependendo do caso, da indicação, eu também tenho suporte medicamentoso, certo? Então, a gente não pode deixar passar a respeito desse conhecimento, né? Sendo a medicação de autonomia totalmente da enfermagem, independente se é o enfermeiro, se é o técnico ou se é o auxiliar de enfermagem. A gente sabe que para que possamos conduzir um processo, para que possamos liderar, né, pessoas ou algum procedimento, antes de tudo, a gente tem que saber ensinar. E para que a gente saiba ensinar, a gente tem que ter o quê? Conhecimento. Então, independente dessa responsabilidade ser sua ou não, você é o enfermeiro responsável. Então, se alguém tiver alguma dúvida na sua equipe, eles vão procurar a sua ajuda, eles vão procurar a sua experiência, o seu conhecimento. Então, é por isso que é importante a gente ter uma visão, tá? Do atendimento como todo e também da importância, principalmente, a parte da farmacologia na saúde mental. Os medicamentos, eles costumam trazer para esses pacientes algumas situações indesejáveis, né, de efeitos colaterais, porque acabam que, dependendo do estágio da doença, são muitos medicamentos ao mesmo tempo e vai causando interações que, se a gente não souber lidar, pode prejudicar a saúde desse paciente. Então, só para dar início, eu quero que vocês entendam, tenham em mente que, assim como todas as disciplinas, com as suas teorias e técnicas, para o exercício da enfermagem, gente, o estudo das drogas, dos medicamentos, da farmacologia, ele também tem um lugar de destaque muito importante, né? Por que, professora, que você fala que tem um resultado muito importante? Porque os resultados das interações com as drogas, eles podem advir da relação entre o ensino da terapêutica aliada, né, de forma aliada com a profilaxia daquele paciente. Então, vamos iniciar, né? O enfermeiro, ele desempenha em seu trabalho várias funções, como citei para vocês no início, sendo uma das mais tradicionais a função técnica, né? Ocupa como um destaque, dentro da sua função técnica, a responsabilidade pela administração da medicação. Então, isso é extremamente sério e também extremamente básico para a gente iniciar a nossa profissão. Essa responsabilidade, ela inclui os conhecimentos farmacológicos sobre as drogas, o planejamento de estoque e armazenamento para que não falte, né? A gente já aprendeu isso nas aulas anteriores de administração. Vocês estão vendo como uma matéria tem tudo a ver com a outra, né? Lá no processo de previsão e provisão, a orientação de funcionários, de pacientes, dos familiares também,
Avaliação do paciente antes e após ser medicado, é muito importante a gente ter esse controle, né? Para poder identificar interações, para poder identificar efeitos colaterais e os cuidados com o preparo e administração do fármaco. Na saúde mental, às vezes fica um pouco mais restrito, porque não é comum a gente ter hospitais psiquiátricos. Lógico que na prática vocês vão encontrar uma vez ou outra, ou também pode ser frequente em alas da psiquiatria, esse atendimento de forma contínua, de forma 24 horas, para quem for trabalhar na clínica médica e tiver uma ala só da psiquiatria. Então, vocês vão se deparar com esse atendimento contínuo da medicação. Mas não sendo neste caso, acontecendo dentro dos CAPs, muda um pouco do contexto, né? Porque esses pacientes, eles estarão sendo medicados em casa, ou por ele próprio, se ele tiver condição, dependendo do nível da patologia, ou pelos familiares. Mas independente disso, gente, é o nosso papel sempre ter o conhecimento para poder orientar tanto o paciente, se ele tiver um nível de consciência satisfatório, ou seu responsável, tá bom? Então, a administração de medicamentos a doentes mentais, ele requer cuidados especiais, só reforçando. Alguns problemas são muito comuns em unidades psiquiátricas, como, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos aqui da prática para vocês associarem de forma mais clara, tá? Com maior clareza. Pacientes que com frequência recusam a medicação, na saúde mental isso é muito comum. Outros que fingem aceitar e depois jogam fora, né? Eles fazem isso acumulando esse comprimido embaixo da língua, ou às vezes coloca no bolso, né? Então, eu já coloco um ponto de atenção aí para quem for lidar nessa área, tem sempre que tentar ficar ali, né, ao lado do paciente o tempo todo, não só dar essa medicação e virar as costas. Enquanto estiver no momento, no horário de medicação, você reservar esse tempo para estar ali do lado, para você ter certeza, segurança do paciente, né? Para você confirmar se isso realmente foi administrado, porque isso impacta muito na melhora desse paciente, na estabilização, né? Nos níveis de agressividade, de humor. Então, tem toda uma diferença, né? Quando a equipe de enfermagem observa a ocorrência de erros, então a gente tem erros que são comuns aos pacientes, problemas, e a gente tem alguns problemas que são comuns às equipes. A equipe também falha. A gente trabalha para que isso não ocorra, mas uma vez ou outra, né? Ninguém é perfeito, às vezes pode acontecer alguma coisa. Então, o que pode acontecer em relação à equipe de enfermagem? Via de administração e forma de administração inadequada, interações medicamentosas de forma incorreta e o desconhecimento sobre determinados medicamentos. Então, dentro da ala da psiquiatria, da saúde mental, como eu falei para vocês na introdução, às vezes, dependendo da indicação do paciente, terão vários medicamentos no mesmo horário. E são todos medicamentos psicotrópicos, né? Que são para tratar esses distúrbios. Então, se você não tiver um conhecimento e começar a associá-los todos no mesmo horário, isso pode causar algo muito sério para esse paciente. Aí eu pergunto para vocês, por que eu estou focando tanto nessa tecla? Porque é responsabilidade de quem, gente? Fazer o aprazamento das prescrições. Quem é que abre horário? Quem é que acompanha? Somos nós. Serão vocês, enfermeiros. Então, sempre se atentem no momento do aprazamento da prescrição de enfermagem, quando você for abrir os horários. Tenha o conhecimento dessas drogas para saber quais que podem ser feitas no mesmo horário, qual que é o intervalo que eu tenho que dar de uma medicação para outra. Você não saber, gente, também não é um pecado, mas tenham humildade, tá? Para sempre perguntar. Pergunte ao médico, pergunte ao seu colega, não sintam vergonha de perguntar, porque na área da saúde, um simples erro, às vezes, ele pode ser fatal.
tá? Então, tenha humildade para reconhecer que às vezes a gente falha no conhecimento, mas que se a gente tiver humildade, força de vontade e determinação, a gente pode correr atrás e aprender sim, tá? Não se pode frequentar uma instituição de saúde com o conhecimento geral das drogas baseado no empirismo. O que isso quer dizer, professora? Baseado naquilo que eu acho. O empirismo é aquilo que eu acho sem nenhuma concretização técnica científica, certo? Sabemos que administrar medicamentos consiste na atribuição desenvolvida pela equipe de enfermagem, que, por lei, assume o dever jurídico de responder pelos procedimentos sempre que estes atos violem os direitos de terceiro, se justificando negligência. Por isso, exige técnica e cientificidade no fazer. Então, quando isso acontece, eu não vou estar simplesmente prejudicando a vida daquele paciente, eu vou estar prejudicando a minha vida. Pessoas que sofrem, né, esse tipo de acidente, pessoas que passam por eventos adversos, que sem querer, né, isso acontece, tem um dano, gente, um dano mental grande. Tem pessoas que se suicidam, tem pessoas que deixam o trabalho. Então, é importante a gente dar uma atenção maior para isso, para essa segurança. E, além de tudo, eu vou responder, né, por essa negligência. Então, acarreta uma série de problemas para a gente. Nesse contexto, a administração de medicamentos ela é vista como um processo que inclui várias etapas interrelacionadas e abrange a prescrição do profissional, a interpretação dessas prescrições, o entendimento da escrita, pois os erros básicos na leitura ou no manuscrito poderá influenciar o preparo da medicação, viabilizando um perigo imediato na sua administração. A gente vem evoluindo bastante na tecnologia, vários locais já possuem programas de prontuário eletrônico, então aquelas dificuldades de leitura de prescrição com a escrita do médico, elas não são mais tão frequentes quanto antigamente, então isso torna o procedimento mais seguro, porque a prescrição ela é gerada pelo sistema, ela é digitalizada, tá? Então, em relação a isso, a gente vem evoluindo bastante, já torna mais seguro o nosso trabalho. Então, vamos lá. Qual que é a importância, né, de se estudar e compreender a psicofarmacologia? Por que a gente deve entender isso? Mais uma vez, o enfermeiro ele é o responsável pelo conhecimento dos efeitos de uma droga. Pelo menos é o que a gente espera, né, gente? Pela administração correta, pelo controle da resposta do cliente e pelo auxílio ao mesmo na autoadministração, que é o caso dos pacientes que fazem o uso domiciliar, né? A gente tem que auxiliar, a gente tem que orientar a autoadministração. Não estaremos lá para administrar em todos os horários, né? Essa prática ela não pode ser dispersa e de forma esporádica, sem rumo, sem método, sem uma teoria, sem um embasamento, né, gente? Ela precisa ser reconstruída teoricamente para ser fonte de conhecimento e não só de aplicação decorrente dele. Então, por que eu estou falando isso? Porque torna imprescindível a consulta aos livros, aos artigos, né? Apontamentos, sempre que houver incerteza a respeito da posologia, a dose máxima, a dose mínima, né? E o que pode acarretar a esse meu paciente. Então, tenham curiosidade de buscar, de atualizar sempre, né? Em relação às drogas. Trouxe aqui só para vocês estarem relembrando, tá? Eu sei que vocês já passaram pela disciplina de farmacologia, então só para a gente entender, relembrar esse conceito básico, a diferença entre farmacocinética e farmacodinâmica. Quando eu falo da farmacocinética, né, é o que o corpo faz com a droga. Eu vou ingerir aquela medicação e vai ser de que forma que o meu corpo vai reagir com aquela droga. A forma de absorção, a forma de distribuição,
a forma que ele vai ser excretado, a forma que ele vai ser metabolizado, né? E já quando eu falo da farmacodinâmica, é o que a droga faz com o meu corpo. Entendam que é o contrário. Farmacocinética é o que o meu corpo vai fazer com a droga e a farmacodinâmica é o que a droga vai fazer com o meu corpo. Aí já entra a questão dos receptores, né? A curva de dose e resposta, qual que vai ser a tolerância, qual que vai ser os fenômenos de abstinência. Então, é mais para vocês terem uma clareza e poderem estar relembrando. Aqui também, só a título de curiosidade, tá? Eu trouxe para vocês os neurotransmissores do cérebro. É muita coisa, gente. É uma matéria um pouco complicada de se entender e estudar, mas eu trouxe para vocês, só para ter esse conhecimento como todo dos nomes. A gente tem alguns neurotransmissores aqui que são mais comuns, a gente tá falando, né, no dia a dia, no nosso estudo, a gente vê mais citações sobre os neurotransmissores das aminas, que no caso é a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, a adrenalina, a acetilcolina. Eu acho que, assim, esse é um dos principais, né? Todos têm sua importância. Principais que eu digo que a gente tem um maior domínio, né? A gente consegue entender melhor o mecanismo do nosso dia a dia. Outro aqui que a gente sempre escuta muito falar da vasopressina, da ocitocina, o glucagon, a insulina, né, a angiotensina, a calcitonina também, a prolactina, a neurotensina também é muito comum falar. O GABA, então, vejo muito falar, várias citações sobre o GABA, né, dos aminoácidos, e por aí vai. São vários, tá? Quem tiver interesse, quiser explanar aí nesse estudo, boa sorte. Conhecimento sempre é demais, né? Trouxe o Freud aqui, né, pra gente tá relembrando. Freud foi uma peça fundamental lá no estudo das psicose, das neuroses, né? Ele teve um grande destaque. E lá, desde 1930, ele dizia que a esperança do futuro está na química orgânica ou no seu acesso através da endocrinologia. Esse futuro está muito distante, ele com o pensamento dele lá em 1930. Mas alguém deve analisar cada caso de psicose, porque um dia esse conhecimento guiará a terapia química. Estão vendo só? E esse dia chegou, né? Chegou e já tem alguns anos que a gente consegue associar essa terapia química aos pacientes, tá? Então, foi só para vocês estarem relembrando e associando Freud aí com a questão das psicoses e a neurose. Então, já que introduzimos, falamos um pouquinho sobre a farmacologia, vamos lá entender agora de que forma medicamentosa que a gente pode tratar esses transtornos mentais. Lembrando que quem trata, né, quem faz essa prescrição, isso é de domínio médico, mas o conhecimento nunca é demais para você poder agregar com a sua equipe, para você poder ter resultados satisfatórios. Então, agora a gente vai conhecer as drogas, as principais, tá, gente? Quais são os mecanismos e quais são as indicações delas. Então, estudamos a terapia psicossocial, que também auxilia, ajuda bastante nesses transtornos. Agora vamos para a terapia medicamentosa. O primeiro estudo que a gente vai estar caracterizando aqui são as seguintes classes: ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. Então, ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. Qual que é a diferença, né, de hipnótico para sedativo? Às vezes a gente fica pensando, parece que essas medicações tudo agem da mesma forma, parece que tudo faz a mesma coisa, tudo controla o humor, tudo dá sono, mas não, tem determinadas características que são específicas para determinadas drogas, então é por isso que a gente deve dar importância para o estudo, tá? Quando eu falo de uma medicação que é hipnótica, eu tenho que lembrar sempre que é um fármaco, né, que induz o sono. E quando eu falo que uma medicação é sedativa, é aquela medicação
que acalma o paciente e ela dá uma sensação de relaxamento e repouso. Com certeza pode vir, na maioria das vezes vem também com o sono, mas tem que ter clareza aí nessa diferença, tá? Das características. Uma induz o sono e a outra já trabalha ali na questão do relaxamento da musculatura e do repouso, posteriormente, né, evoluindo com uma sonolência também. Uma dose pequena de um fármaco pode agir como um sedativo, enquanto uma dose maior do mesmo fármaco pode agir como hipnótico e induzir o sono. Então, vocês compreenderam que às vezes eu posso ter uma mesma medicação agindo de duas formas, uma dose pequena como sedativo e uma dose maior como hipnótico. A duração e o padrão do sono podem variar de um modo considerável entre os indivíduos. A idade também é um fator importante em relação à quantidade e profundidade do sono, certo? Então, aqui são os estágios, né, do sono, a vigília, o sono leve, o sono inequívoco, a transição para o sono profundo e o sono cerebral, que é o famoso sono do estágio 4, tá bom? Então, vamos lá. Hipnóticos e sedativos. Quais são eles? Vamos falar, nesse primeiro momento, a respeito dos barbitúricos. Os barbitúricos, eles são classificados em 3 grupos. Pode ter o de longa, o de curta e o de ultra curta duração. Qual que é o seu mecanismo de ação, gente? Os barbitúricos, eles agem deprimindo de forma reversível a atividade de todos os tecidos excitáveis do nosso corpo. Quais são os tecidos excitáveis do nosso organismo? Vocês se lembram? Os neurônios, né? A nossa musculatura lisa, né? É um tecido excitável também. E o sistema nervoso central, ele é particularmente sensível, certo? Então, quando o paciente faz uso desse medicamento, ele pode apresentar alguns efeitos secundários, sendo ele a sonolência, ele pode ter características de vertigens, ele pode evoluir com letargia. Então, são alguns dos efeitos secundários das drogas barbitúricas. E quais são esses medicamentos, gente? Trazendo para a prática, para vocês estarem relembrando lá da matéria da farmacologia. Os barbitúricos são os medicamentos chamados fenobarbital, mefobarbital, butobarbital, secobarbital, pentobarbital, tilpental, metoexital, exobarbital. E eu digo para vocês que os mais comuns aqui da prática é o fenobarbital e o tilpental. Lembre-se sempre desses 2 medicamentos como barbitúricos. Mas a gente tem um leque de opções, tem um leque de laboratórios farmacêuticos, né? Então, vai mudando, sim, esse nome comercial, mas o fenobarbital e o tilpental, eles são bem comuns. Então, falamos um pouco dos barbitúricos, agora passaremos a discutir sobre os benzodiazepínicos, né? Os benzodiazepínicos, eles são muito utilizados, eles apresentam uma ampla margem de segurança entre a dose terapêutica e a dose letal. Existem vários tipos, uma vez que podem possuir uma ação tanto ansiolítica, tanto de um anticonvulsionante, ou também ele pode agir como hipnótico sedativo. Então, vocês percebem aí a grandeza dessa medicação? Apenas um medicamento ele pode ter 3 funções. Ele pode ter função ansiolítica, ele pode agir como anticonvulsionante e ele também atua como um hipnótico sedativo. Então, geralmente os benzodiazepínicos ele vem como um fármaco de primeira linha, porque é muito usado no tratamento da ansiedade, certo? Então, só reforçando, né? O seu efeito ansiolítico, tanto quanto o seu efeito sedativo, age também como anticonvulsionante e um relaxante muscular. Apesar de que alguns benzodiazepínicos sejam apresentados como ansiolíticos e outros como hipnóticos, a grande maioria dos benzodiazepínicos apresentam os 2 efeitos, tá?
Só que, às vezes, um pode apresentar uma maior potência ansiolítica e outro pode apresentar uma maior potência hipnótica. Eu quero deixar bem claro que isso aqui depende muito do paciente, tá bom? Então, cada paciente a gente vai tratar, avaliar e orientar de forma individual, tá? A nossa vida é assim, olhar sempre esse paciente de forma individual. Às vezes, o que eu preciso não vai ser o que a Bruna precisa, entendeu? Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as associações. O benzodiazepínico é uma medicação que causa vício, né? No Brasil, os estudos nos trazem uma dependência gigantesca. Ele ajuda muito no tratamento, mas se você não tiver uma coerência, não tiver um acompanhamento médico ali, seguir exatamente conforme tem que ser, você não consegue sair dele, porque quem utiliza relata que é uma sensação de bem-estar tão grande que parece que todos os problemas da vida acabaram, desapareceram. Então, é por isso que as pessoas se tornam dependentes, porque ninguém quer sair daquela zona de conforto, né? Então, a ação ansiolítica dos benzodiazepínicos, elas provocam a diminuição da ansiedade de forma geral. Então, essa é a sua característica de ação ansiolítica no tratamento da ansiedade. Eles são utilizados principalmente nos estados de transitórios, né, da ansiedade, no início do tratamento de transtornos ansiosos e depressivos. Então, na depressão, muito utilizada essa ação ansiolítica dos benzo. E como sedativos e hipnóticos, a gente subdivide aí, né? O efeito sedativo é a diminuição da atividade motora e do nível de vigilância. Então, acaba afetando a função muscular mesmo, trazendo um relaxamento da musculatura, né? Uma entrega ali e acaba caindo naquele nível de vigilância. Você fica ali mais tranquilo, mais calmo. E já o efeito hipnótico é a indução e manutenção do sono por um determinado período. Então, todo medicamento ele tem uma meia-vida para iniciar e para finalizar. Então, no efeito hipnótico, acaba que eu tenho um período estipulado ali daquele descanso, da manutenção do sono dos usuários. A eficácia do efeito hipnótico, ela tende a diminuir com o passar das semanas. Acaba criando uma tolerância, né? E podem causar dependência, como eu falei para vocês. Então, os benzo, eles têm várias características, né? Tem outros efeitos farmacológicos aqui também que eu trouxe para vocês. Induz o sono, déficit da coordenação motora, relaxamento muscular, anticonvulsionante e também como sedativo e hipnótico. Beleza? Aqui são alguns medicamentos, né, que fazem parte dessa classe. Eu vou comentar com vocês no final, que eu fiz uma tabela que está mais completa. O seu mecanismo de ação é semelhante aos depressores do sistema nervoso central e ele também pode vir com efeitos secundários, tá, gente? Pessoas que fazem um uso podem apresentar tontura, pode apresentar vertigem, pode apresentar uma desorientação, pode ter crises de amnésia, tá? Pode apresentar uma ataxia também. Então, todo medicamento, provavelmente, ele vai ajudar de um lado, mas pode trazer algumas características indesejáveis também, tá? É assim que funciona. As principais drogas que se tem no mercado são essas: diazepam, lorazepam, a bromazepam, o cloxazolam, o midazolam, a nitrazepam, alprazolam, a flunitrazepam. Observa que todos eles terminam com an, né? Então, à direita aqui são os nomes comerciais que às vezes podem vir. Que eu tenho como experiência aqui para vocês? Os mais comuns:
O Valium é muito comum, o diazepam, principalmente em crises convulsivas, é muito comum fazer o uso. O lorazepam também é muito comum, o Lorax. Lexotan também, principalmente na prescrição noturna, para aquele paciente ter um sono mais confortável, mais adequado. Na unidade de terapia intensiva, a gente associa muito essas medicações, dependendo do diagnóstico, né? Dependendo da indicação de cada pessoa. Midazolam, que é o famoso Dormonide, usa assim em balde, tanto de forma fracionada em bolos, como sedação em bomba de infusão contínua para aqueles pacientes que estão em ventilação mecânica, que precisam de algumas horas ali, né, de entrega total do seu quadro. Então, o midazolam ele é muito comum o uso, usa-se bastante também ele durante o procedimento de intubação. Essa questão da intubação ela é muito particular de cada médico, de cada protocolo, de cada instituição, né, também. E são esses os principais, assim, que se usa mais no mercado aí, no dia a dia. Diazepam, o Lexotan e o Dormonide. Falamos dos barbitúricos, falamos dos benzodiazepínicos. Agora a gente vai falar dos não barbitúricos e não benzodiazepínicos, que não se enquadram nem numa classe nem em outra. Eles também causam a depressão do nível do sistema nervoso central, tá? Por conta da margem de segurança, o uso do hidrato de cloral, ele está a menor favor dos benzodiazepínicos e dos agentes mais recentes. Tem uma medicação que é bastante famosa, que se enquadra aí nessa classe, que é o Zolpidem, né? Não sei se vocês conhecem, se alguém de vocês faz uso. Zolpidem é uma medicação que vem como um indutor do sono. Você toma ele ali no finalzinho da noite, né? Dependendo da sua rotina, às 22, 23 horas. E você consegue acordar pela manhã de forma muito tranquila. Até o período do amanhecer, a sua absorção já foi total, ele não fica recirculando. Porque tem pessoas, gente, que faz uso de benzodiazepínicos que parece que no outro dia, quando ele acorda, parece que um caminhão passou por cima dele. Um caminhão que eu digo em relação à sonolência, né? Ele me traz aquele efeito de tranquilidade, de bem-estar, mas às vezes a gente tem aí esses efeitos colaterais, tá bom? A zopiclona é um hipnótico da ciclopirrolona, né? É um agonista dos receptores GABA e tem indicação de uso a curto prazo, para tratamento de insônias, né? Insônias leves que não se justifica por uma questão de algum distúrbio, pode ser só um momento de estresse que você está passando ali e, querendo ou não, teve uma interferência, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia, acarretando crises de insônia. Então, ele tem um período de média vida ali de 5 a 6 horas, que dura mais ou menos o período da sua noite de sono, né? E também o Zolpidem. Possui um efeito hipnótico em que a duração do sono ela é prolongada em indivíduos com insônia, muito usado no tratamento da insônia. O Zolpidem nesses pacientes que têm esses distúrbios ou em pessoas que estão passando por esse estresse e pedem ajuda. Beleza. Então, agora a gente vai dar início às características das medicações ansiolíticas. Ansiolíticas também é um cargo-chefe aí, né? Desse mundão nosso. Uma reação normal do ser humano semelhante ao medo. Transtorno de ansiedade, quando as respostas de um indivíduo a situações de estresse são anormais ou irracionais. Então, essas são as indicações do ansiolítico. Reação normal do ser humano semelhante ao medo, então aquele ser humano que tem medo, né, no seu dia a dia, tá muito inseguro. Agora, nesse período de quarentena, de pandemia, já tem alguns artigos, já tem algumas reportagens que trazem para a gente números muito crescentes
que as farmácias passaram a vender um número maior de ansiolíticos, de antidepressivos, de remédio para insônia. Cresceu muito, gente, o número. E justamente pela crise, pela situação de estresse, pela situação de medo, de insegurança, né? Esses agentes ansiolíticos, eles dividem-se em 3 grupos. Eu tenho o benzodiazepínico, olha ele aqui de novo, que ele pode ser usado também como ansiolítico, lembrando daquelas drogas que tem múltiplos efeitos, tá? Uma mesma droga ele pode agir de várias maneiras. Eu tenho também as apironas, que é uma classe, e tem também os antihistamínicos, né? Que entram nessa classe de medicações ansiolíticas. Então, tipos de transtorno de ansiedade, que acaba entrando como a indicação do uso dessa medicação. Pode tratar o transtorno do pânico, a fobia social, o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia simples, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, esses aqui são alguns tipos de transtornos que se indicam o uso do ansiolítico. Aqui eu trouxe a zapirona para vocês só conhecerem mesmo qual classe é essa, né? A buspirona, ele é um agente ansiolítico proveniente de compostos químicos denominados azipironas, tá? Ele é um agonista parcial da serotonina e interagem lá no nosso mesencéfalo. Qual que é a vantagem do uso desse ansiolítico? É uma propriedade sedativa menor e ela não afeta a função psicomotora dos usuários. E já como efeito secundário, claro que vem, todas as medicações elas vão ter efeitos secundários, infelizmente, pode vir com crises de náusea, de vertigens, cefaleia, tontura e também a excitação. Os antihistamínicos também, eles compreendem essa classe dos ansiolíticos, tá? Podendo ser a hidroxizina, tá bom? É o mais comum e mais usados. E atua, sobretudo, também no sistema nervoso central e causa, sim, um efeito secundário no seu uso, podendo ser cefaleia, tontura, sonolência e também fraqueza. Os benzodiazepínicos a gente já comentou lá atrás, não vou estar repetindo, tá? Eu trouxe aqui só para vocês entenderem também que ele entra como essa classe de ansiolíticos. Em se falando dessa classe, desse grupo que a gente acabou de estudar e de caracterizar, quais são os principais cuidados de enfermagem, né? Que vocês vão estar lidando, vão estar comprometendo o seu paciente. Então, sempre avisar o doente que a medicação ela provoca uma sonolência diurna, ela pode provocar, né? Cada paciente ele reage de uma maneira, de acordo com a sua patologia, com seu metabolismo de absorção, então diversas características, tá bom? Alertar o doente ou o paciente ou o usuário, né, para que evite conduzir ou qualquer outra atividade que necessite o estado de alerta até que a resposta à medicação seja conhecida. Então, algo que se preocupa muito é aquelas pessoas que estão iniciando o tratamento, a medicação, e querem fazer o uso do carro, querem dirigir. Então, esse momento de adaptação, de início de medicação, o paciente ele pode passar por diversos momentos, diversos episódios. Então, até que a medicação seja restabelecida ali, que ela seja realmente pronta para uso ali, né? Assim, de forma de que agora está seguro, seu organismo adaptou, é isso mesmo. Esse usuário ele pode sofrer inúmeras reações. Então, orientem essas pessoas para que no início do tratamento, a adaptação da medicação suspenda, né? Essa função de dirigir ou algo que precise de uma atenção maior. Alertar o doente que ele deve evitar o uso de álcool e de outros depressores do sistema nervoso central. Isso aqui é uma regra para todas as medicações, tá, gente? Não se pode fazer a mistura de uso de medicações aí, psicofármacos, né? Com drogas, com álcool, né? Por quê, professora? O que isso acarreta? A ingestão de álcool, gente, ela potencializa a ação dos medicamentos, né?
E quando essa potencialização acontece, eu coloco meu paciente num risco grande. Mas de quê? De depressão do sistema nervoso central. E vocês sabem que quando eu tenho a depressão, né, do meu sistema nervoso central, a gente começa a ter várias sinalizações, várias características, como rebaixamento de nível de consciência, né? Problemas respiratórios. Então, esse paciente ele acaba instabilizando dentro daquela normalidade que ele vinha apresentando anteriormente, antes da ingestão do álcool, tá bom? Então, aconselhar o doente a informar um profissional de saúde se houver suspeita de gravidez ou se estiver também planeada, tá bom? Então, cada paciente vai ser tratado de uma forma, por isso que é importante a gente fazer uma anamnese, né? Buscar a historinha completa para saber dos riscos, né? Que esses pacientes estão submetidos. Nossa, agora que eu fui ver que a sobrancelha dessa enfermeirinha aí tá invocada, né? Ai, ai. Tá uma lá em cima, outra lá embaixo. Beleza, então vamos voltar aqui. Além desses cuidados, quais são os outros, né, para esse grupo estudado? Ficar sempre atento à prescrição de vários tranquilizantes em conjunto, né? Aquilo que eu falei para vocês, quem vai aprazar a prescrição são vocês. Então, tenha esse conhecimento de saber qual medicação que pode ser combinada, né, no mesmo horário, que as literaturas trazem de adequada ação para que possa ser feito no mesmo horário, né? E sempre com a solicitação e confirmação do médico, tá bom? Para ter uma maior segurança, para ter uma maior dupla ou triplo checagem daquilo que vocês vão fazer. O horário, geralmente, dessas medicações é mais indicado no período da noite, né? Porque ela traz uma sonolência gigantesca, então é realmente para aquele paciente poder descansar, relaxar no seu momento ali do sono da noite, porque o sono, ele estabiliza muito a nossa qualidade de vida, então é extremamente importante que as pessoas tenham uma noite de sono bem dormida, tá bom? O diazepam, ele não pode ser diluído em solventes aquosos ou em combinação com outros medicamentos que contenham solvente aquoso. Por que que isso não pode ser feito? Porque precipita a ação dessa droga, tá? Então é uma particularidade bem simples, mas que faz uma diferença grandiosa. O que eu trouxe para vocês também? Ficar atento que o uso de diazepam por via intravenosa, ele é restrito pelo grande risco de depressão do bulbo, tá? E quando a gente deprime esse bulbo, a primeira reação que eu tenho, a primeira consequência é esse paciente evoluir com uma parada respiratória. O nunca é sempre? Não, gente. Então, vai acontecer? Vai. Você já fez, professora? Já fiz. Dentro do cenário da terapia intensiva, a gente passa por cima de muita coisa, mas com segurança. Então, já passei por algumas situações de paciente convulsionando e que a gente fez o diazepam por via endovenosa ou intravenosa, né? A mesma coisa, mas seguindo a orientação. Quando isso acontecer, porque tem as exceções, tá, gente? Aquele paciente que tem uma medicação ali de horário é diferente daquele medicação que evolui com quadro de urgência e emergência. Então, na medicação de horário, eu posso fazer ali de forma tranquila, conforme a postologia. Mas quando eu estou com aquele paciente em risco, como um exemplo, o paciente que inicia uma crise convulsiva, você tem que agir com um senso de urgência muito grande para você tirar ele daquela situação. Porque quando esse paciente começa a convulsionar, o que é que vocês lembram? Ele tem um alto risco, né, de evoluir com uma broncoaspiração. Ele corre o risco de evoluir com a parada cardiorrespiratória, porque passa a deprimir esse sistema respiratório, tem um rebaixamento de nível de consciência. Então,
tudo encaminha esse paciente a instabilizar. Então, é por isso que é orientação médica que a gente faça, sim, ali nos primeiros minutos, essa medicação de forma endovenosa, tá? Só que agindo numa forma ali mais lenta, tá bom? Nessa posologia aqui que eu trouxe para vocês, mas podendo mudar de protocolo de unidade por unidade, tá bom? A administração do diazepam por via intramuscular também não é indicada, por ter um teor de uma absorção mais lenta, assim como há irregularidades na degradação do fármaco, gente, levando a uma demora maior para o início daquela ação terapêutica. Então, eu tenho que facilitar, eu tenho que ser um facilitador ali para aquele meu paciente. Então, é por isso que eu tenho que conhecer as vias, quais são os efeitos, né? Justamente para poder ter um fundamento o uso daquilo. Tem uma exceção, que é o lorazepam, ele apresenta uma rápida absorção por essa via intramuscular. Mas, professora, vai acontecer de eu fazer essa medicação por via intramuscular? Vai acontecer, tá? Tenham isso bem claro na mente de vocês. Em que situações que isso pode acontecer? No caso, quando você tem um paciente extremamente agitado, paciente com agitação psicomotora, gente, parece um touro. Vocês me desculpem essa relação que eu estou colocando como exemplo, mas é exatamente isso. É uma agressividade sem fim em cima daquele leito. Não tem quem consiga segurar aquele paciente para fazer uma punção endovenosa naquele paciente que acabou de dar entrada. Então, por isso que a maioria das vezes a indicação é que você estabilize um membro daquele paciente com várias pessoas segurando, geralmente é no vasto lateral da coxa que a gente administra, e faz essa primeira dose via intramuscular. Você fez a dose intramuscular, acalmou, estabilizou, monitorizou ali os sinais vitais, aí sim, você consegue diminuir o nível de agitação psicomotora daquele paciente para você poder reorganizar ali, né? Se vai ser um acesso periférico, se vai ser uma punção central, mas no primeiro momento você precisa garantir a calmaria daquele paciente para que posteriormente você possa ganhá-lo no tratamento, tá bom? Então, pode ocorrer alguns momentos de sessões que vai ter indicação intramuscular. Então, manter uma especial vigilância a pacientes com risco de suicídio. Por quê, gente? Porque pacientes que têm risco de suicídio, aqui já levando para aquele paciente que faz automedicação em casa, que não está num cenário hospitalar, eles podem acumular esses fármacos, tá? Para uma ingestão posterior. Lembram que o paciente que ele tem um risco de suicídio, ele planeja aquela ação do suicídio? Então, pouco a pouco, ele pode começar. Pega uma medicação daqui, pega outra medicação ali, até chegar o momento que ele vai fazer a ingestão daqueles múltiplos compostos, daqueles múltiplos fármacos e vai apresentar uma característica suicídia, tá bom? Em nossa prática, constatamos em algumas instituições que permitem prescrições de hipnóticos, onde a enfermagem quem vai decidir a necessidade da administração da droga. Então, é muito comum também isso acontecer, principalmente em unidades de internação, tá, gente? Que você não tem um médico ali 24 horas. Não sei se todos já conhecem essa rotina hospitalar, como que funciona, mas geralmente nas unidades de internação, eu tenho aquele médico que é o rotineiro, que ele passa pela manhã, né? Faz ali a avaliação, libera as prescrições e vai fazer suas outras atividades. Então, acaba que esse paciente ele fica mais aos olhos da enfermagem. Então, geralmente, eles deixam medicações ali, se necessário, a critério médico. Às vezes, você dá uma ligadinha para o médico, mas ele não está ali. Então, é por isso que tem que ter uma atenção, tá? Você pega uma responsabilidade maior para você. Então, é por isso que você tem que ter o conhecimento. Você precisa ir lá fazer uma avaliação desse paciente antes de liberar a medicação, tá? Então, peguem isso aí como importância maior ainda para o empoderamento, né, de vocês, enquanto enfermeiros, para estar autorizando a administração desses fármacos de acordo com as características e o exame físico ali que você executou no momento, tá?
Então, nesses casos que serão vocês que irão autorizar, principalmente no período noturno, tá? Tenho essa atenção. E é muito comum, tá, gente? Também perceba que eu tô trazendo muito para a prática essa aula de hoje, porque não só pacientes que sofrem de algum problema mental, algum problema psicológico, mas é muito comum nos idosos, nos vovozinhos, quando eles estão internados, eles podem evoluir tanto com delírio hiperativo quanto como delírio hipoativo. E essas medicações, elas têm uma indicação grandiosa também, porque, pensa, eles estão habituados a conviver num local, têm suas rotinas. Então, quando eles são internados, eles acabam saindo ali da caixinha, daquele mundo que eles vivem. Então, muitos idosos têm a tendência a ficar mais agressivo. Essa é uma característica do delírio hiperativo. E tem idosinhos que tendem a pegar uma característica mais letárgica, mais apático. E aí são os delírios hipoativos. É algo, gente, que passa muito despercebido na nossa prática, então tenham esse senso crítico dessa visão também, tá? Em se tratando desses tipos de medicação, não só trazendo para a saúde mental, mas também para essas relações de delírios. E quais são os exemplos mais comuns, né? Só para reforçar com vocês, os ansiolíticos, o diazepam, como a gente falou, o frontal, né? O psicocedin, o Lorax, o Lexotan, os hipnóticos mais comuns, o Gardenal, o Hipnol, o Noctal, tá? O Fluzerin. Não se preocupem, não enlouqueçam, porque esses nomes dessas medicações vocês só vão conseguir associar e assumir essas características para vocês quando vocês começarem a praticar mesmo para valer, quando vocês começarem a ler essas prescrições, conhecer os pacientes. Lógico que o básico vocês têm que saber para poder iniciar, mas o resto vocês vão conquistar no dia a dia, no interesse e com a curiosidade de vocês, certo? Então, vamos passar para a próxima classe, tá? Agora a gente vai entender sobre a classe dos medicamentos antipsicóticos, né? O próprio nome já diz, né? A gente vai tratar o que aqui? As psicoses. Então, os antipsicóticos, ele vem com uma indicação de tratamento de episódios psicóticos agudos e a prevenção da reincidência de sintomas psicóticos na esquizofrenia. Então, quais são, né? Lembra lá quando a gente assistiu a aula de psicose? Eu tenho um episódio de mania, eu tenho a depressão com sintomas psicóticos, né? Tem a psicose orgânica, tem o uso de drogas, tem a questão dos tranquilizantes, né, maiores, que são os neurolépticos. Eles entram também aqui nessa indicação de medicação psicótica, que causam lentificação motora, tá? O que essas drogas trazem de benefício para esses usuários? A redução dos sintomas psicóticos. Recordem aí que os sintomas psicóticos, eles vêm principalmente como alucinações, né? Delírios, a atividade motora também é uma característica forte da psicose, porque eles têm essa agitação aí psicomotora. Então, trazendo para aquela conversa de Freud lá do início da nossa aula, é exatamente isso aqui que ele quis dizer naquele trecho, que isso daqui, gente, foi uma das mais importantes conquistas e avanços na psicofarmacologia e na psiquiatria, tá? O primeiro antipsicótico que veio aí ao mundo, que foi implantado, né, autorizado, foi a clorpromazina, em 1952, lá na Europa, só a título de conhecimento mesmo. Então, dentro dessa classe dos psicóticos, das medicações antipsicóticas, eu tenho os neurolépticos. O que essa medicação faz? De que forma, né, que ela age? Ela promove uma alteração na sintomatologia psicótica. De que forma? Diminuindo a cessação dos impulsos agressivos desses indivíduos, da agitação psicomotora, que às vezes fica se debatendo, né? O desaparecimento gradual das alucinações e do delírio também. E na área comportamental, elas promovem
o empobrecimento da iniciativa e do interesse daquelas pessoas, causando uma indiferença emocional e um cansaço, tá bom? O mecanismo de ação dessas drogas é passado primeiramente lá pelo fígado, né? A maioria das medicações passam por esse metabolismo hepático, a maioria não são todas, tá? Tenham isso aí com muita clareza. O tempo de semivida longa é de 20 a 40 horas para quem toma essa medicação diária. E ela demora cerca de 5 dias para instalar um estado estável no organismo. Então, é por isso que eu falo que todo usuário, todo paciente que vai iniciar o tratamento, ele precisa desse período para se estabilizar ali naquela droga, para saber de que forma que o seu organismo vai reagir. Quais são as drogas mais comuns quando a gente se trata de antipsicóticos? O Aldol, o haloperidol, bastante famoso. O Ampliquitil também, né, que é a clorpromazina, ele é muito conhecido. O Neosine também, muito conhecido, principalmente nas unidades pediátricas e neonatal, faz muito uso do Neosine nos bebezinhos. E Leponex e o Risperidona são os mais comuns, tá? Os que estão com a estrelinha são antipsicóticos que são atípicos. Quais são os cuidados de enfermagem gerais? Vou estar sempre associando para vocês. Monitorizar o estado mental antes do início e periodicamente durante a terapêutica, tá bom? Então, isso aqui se faz tanto para os pacientes internados em unidades psiquiátricas, quanto para aqueles pacientes que estão fazendo tratamento pelo centro de reabilitação. Tem que ter essa visão de cuidado. Monitorizar os sinais vitais, tá? Durante o período do ajuste da posologia, é importante também. Monitorizar também início de acaticia. Eu não sei se todo mundo sabe o que é acatia, é conhecido como tremor muscular, é um estágio de agitação. Pode vir também com Parkinson medicamentoso, tá? Geralmente causa muito tremor nesses pacientes, principalmente nos 2 primeiros meses de uso, tá? Monitorar o aparecimento de discinesia tardia também é importante. A discinesia, ela se parece muito com a acatia também, são movimentos involuntários, tá? De forma repetitiva, como fazer caretas de forma repetitiva, piscar os olhos de forma repetitiva. É como se fosse um toque ali, um tique nervoso, tá bom? E monitorizar também o aparecimento da síndrome neuroléptica maligna. Só alguns cuidados importantes. Então, falamos dos antipsicóticos. Agora, vamos comentar e caracterizar as medicações antidepressivas. As medicações antidepressivas, elas são indicadas para diminuir ou acabar com os estados depressivos, né? Porque essas medicações, elas acabam reduzindo a intensidade dos sintomas e aquela tendência ao suicídio que muitos pacientes que evoluem com depressão no estágio mais elevado acaba tendo, né? Os antidepressivos, eles podem ser agrupados em 3 classes. Tem os tricíclicos, tem os antidepressivos que são inibidores da monoaminoxidase e tem os depressivos atípicos. A gente não vai falar de todos, tá? De forma individual, eu só quero que vocês tenham uma noção de forma geral que tem essa subclasse que é dividida em 3, tá bom? Então, indica-se o uso dessa medicação para o tratamento da depressão, de transtornos ansiosos, né, como a fobia, o toque, a enurese noturna também tem indicação para o uso de antidepressivos. Na dor crônica e na enxaqueca também tem indicação. E qual que é o efeito terapêutico dessas drogas nesses indivíduos? Elevar o humor. É o que todo mundo precisa aí, que está em crise de depressão. Esses medicamentos, eles aliviam outros sintomas que podem vir associados à depressão. Então, a sua principal ação farmacológica também é a nível do sistema nervoso central, tá bom? Então, que é a forma que age, inibidores da monolactocina oxidase, tá? É uma classe.
os tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são conhecidos com a sigla CRS, e os inibidores da captação de norepinefrina. Aqui é a subdivisão da classe, né? Está por classe o nome dos medicamentos mais comuns que tem. A mitriptilina é um medicamento comum aí no mercado. O anafranil também. Deixa eu ver outro aqui. O Zoloft também, que é a cetralina. O citalopram. O escitalopram. Deixa eu ver outro aqui. Fluoxetina, né? Muito famoso também. E entre outros. Depende do paciente, depende da classe social, né? Porque tem medicações que são extremamente caros, tem medicações que têm um custo menor. Então, até decidir, né, qual tratamento seguir, tem muitas influências. Trazem também efeitos adversos, tá? Sendo esses aqui destacados para vocês. Os mais comuns são boca seca, a constipação, a tontura, a sedação, a galactorreia. Galactorreia, para quem não conhece esse termo, são aquelas mulheres que produzem leite fora do período pós-parto, tá? Diminuição da libido, alteração do apetite. Esses efeitos também estão associados ao uso de alimentos ricos em tiramina, porque alguns pacientes que fazem uso de alguma classe de antidepressivo, eles não devem fazer o consumo de medicamentos ricos em tiramina, porque pode acarretar uma crise hipertensiva grave, tá, gente? Então, tem que ter esse cuidado e por isso que tem que ter a orientação bem certinha do medicamento. Geralmente, os alimentos que são ricos em tiramina, deixa eu lembrar aqui quais são: o vinho, o fígado de galinha de boi, os queijos, o pimentão, o feijão, o salaminho, tem outros alimentos também. E trouxe para a gente estar discutindo os cuidados de enfermagem no uso desses antidepressivos, né? Tem que ter uma avaliação do estado mental e emocional, bem como propensões, né, de suicídio, que é mais comum acontecer em estágios depressivos. Acompanhar, né, gente, esse cliente, esse usuário. Delimitar a quantidade de fármaco disponível, né, junto do doente, para que não acumule na residência. Geralmente, os medicamentos que são distribuídos pelo SUS tem que ter esse acompanhamento. Informar o doente para evitar o consumo de álcool e outros depressores do sistema nervoso central, justamente, né, por aquele comentário, aquela explicação que eu já dei para vocês, no risco de potencializar essa droga. Então, aconselhar o doente a mudar de posição gradualmente, de forma a reduzir o risco de hipotensão ortostática. Ocorre muito, né, a hipotensão ortostática nesses pacientes que fazem uso de antidepressivo. A hipotensão ortostática é aquela hipotensão que, ao levantar, né, da posição sentada ou deitada, ela causa um quadro de hipotensão naquela pessoa. E administrar fármacos sedativos ao deitar e fármacos que provocam insônia de manhã. São algumas das orientações. Então, vimos sobre os antidepressivos, agora a gente vai estudar sobre os estabilizadores de humor. Gente, se tiver muito rápido, tá? Vocês vão parando, bebe uma aguinha, respira, pede a Deus aí para abençoar o caminho. A vantagem da videoaula é essa, que vocês conseguem se organizar aí no tempo de vocês. Então, os estabilizadores de humor, eles são indicados, o próprio nome diz, né? Para tratar transtorno de humor, caracterizado por elevação e depressão do humor. A gente estudou também sobre essa patologia, esses distúrbios anteriormente, né? Então, tem um tratamento do controle do episódio maníaco, tem a prevenção de novos episódios, então estabiliza. Quais são aí os mais famosos, os mais comuns? O cargo-chefe de estabilizador de humor é o carbonato de lítio. Estudamos sobre ele anteriormente na nossa aula.
E é uma medicação que a gente tem ela disponível pelo SUS, tá? Então, a primeira indicação aí é o carbonato de lítio, mas também tem a carbamazepina e tem o ácido valproico, são os 3 mais comuns. Então, usado no tratamento de mania, né, que é um transtorno psiquiátrico severo, que tem amplas flutuações de humor, tá? De forma contínua, é aquela característica de muita grandeza e pouca hiperatividade, com pensamentos paranoides, então acaba que essas medicações controlam esses estágios aí de mania. Trouxe também como característica a síndrome maníaco-depressivo. O lítio, ele tem uma indicação muito grande aí desses tipos de patologia de crises, né? Porque ele reduz intensamente os episódios, tanto de depressão como de mania, e voltando, né, com esse paciente com uma atitude normal. Então, olha aqui o lítio, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais. O mecanismo de ação dele não é muito conhecido, tá? Ele causa 75% mais ou menos de efeitos adversos, sendo mais ou menos aqueles que são citados na maioria dos fármacos que a gente estudou até aqui. Sonolência, fraqueza, náusea, cansaço, tremores, polidipsia, ganho de peso, uma propensão à acne, né, na pele, causa êmese, pode causar poliúria, e ele é contraindicado na gestação, amamentação, e tem mais algumas contraindicações que a gente vai verificar já já, tá? Então, é importante que tenha um monitoramento dos níveis séricos, tá? Para quem faz o uso desse tipo de medicação, porque tem um risco de intoxicação muito grande, então tem uma diferença aí entre sintoma e intoxicação, né? Na vista turva, como sintoma, alteração da consciência para um nível de intoxicação. Diarreia intensa está inclusa como sintoma. Já o estágio de coma como um estágio de intoxicação. Zumbido no ouvido, oligúria, tremores, anúria, retardo psicomotor, infarto, confusão mental e o colapso cardiovascular. Então, esses são os 3 estágios a nível de intoxicação, tá? Trouxe mais para vocês entenderem que existe e quais são as características. Ele é contraindicado, como eu falei, tanto na gravidez, como patologias cardiovasculares e também patologias renais. Quais são os cuidados de enfermagem em se tratando de pacientes que fazem o uso do lítio? Ponto de atenção aqui, principalmente na atenção básica, tá? Que esses pacientes, eles costumam ir às consultas, né? Passarão por vocês, enfermeiros. Então, sempre orientar a administração após as refeições, o apoio à família do utente, tá? Esse apoio familiar é muito importante. Para quem não conhece a terminologia utente é usuário, pessoa que faz uso de alguma coisa. Então, aqui no caso, é um utente que faz uso de lítio. Alertar para efeitos colaterais, monitorar os sinais vitais no momento ali da consulta, incentivar bastante a ingestão de água, tá? Para estar trabalhando ali a recirculação, a absorção desse medicamento, monitorar a ingestão e eliminação de peso, tá? Avaliar a clínica e a questão laboratorial do paciente também é importante. Os outros 2 medicamentos citados, eles se incluem na classe de anticonvulsionantes, que é o Tegretol e o Depakene. Então, o mecanismo de ação desses anticonvulsionantes, ele também não é tão esclarecido, tá? Então, o que pode causar? E a diferença? Sonolência, tontura, ataxia, náuseas e vômito, visão embaçada, um rushzinho cutâneo ali na pele, a granulocitose. Isso aqui são efeitos do Tegretol. Já o Depakene, ele causa uma sensação de sedação, ele pode vir acompanhado de tremores, de náuseas e também de ganho de peso, tá bom?
Então, e a carbamazepina, né? Vamos caracterizar ela aqui mais um pouquinho. O paciente que faz o uso, ela causa uma diminuição da impulsividade, da agressividade. Então, é um paciente que tende a ficar mais calmo, né? Ele trata também a síndrome de abstinência de álcool, tem uma indicação. E é importante que sempre tenha uma verificação dos níveis de leucócito, tá? E a função hepática desse paciente, desse usuário, para acompanhar qualquer alteração a nível do organismo como um todo, né? Das funções do corpo humano, do organismo desse paciente. Já o valproato de sódio, que é o Depaquene, famoso também, ele é usado no tratamento da mania, para profilaxia do humor, tratamento de bipolaridade, tá? Usado também na disforia, na depressão e mania. Ele tem uma ciclagem rápida. E os cuidados de enfermagem para essa medicação é mais ou menos os associados anteriormente, né? Deve ser administrado simultaneamente com alimentos para ter uma proteção gástrica ali, né, da nossa parede abdominal, ali do nosso trato. Deve também excluir bebidas e álcools, tá? Não pode associar. Monitorar os valores de análises sanguíneas, conforme já falamos, principalmente para ver se esse paciente não está evoluindo com alguma hemorragia ou equimose, tá? O utente não deve conduzir, então tem que ter o apoio aí da equipe de saúde para conduzir a administração desses medicamentos e ele não deve suspender também por conta própria, tá bom? Então aqui a gente finaliza o estudo dos principais fármacos, né? Passamos aí por diversos, pelos principais ansiolíticos, antipsicóticos, né? Antidepressivos, estabilizadores de humor, benzodiazepínicos. Então, tem uma infinidade para vocês estudarem e estarem associando aí com a prática clínica de vocês. Então, o que tem que ser levado em consideração, né? Quais são os princípios para poder indicar algo para esses pacientes, né? Quando a gente fala de tratamento farmacológico. Lembrando que é de autonomia do médico, tá? Essa prescrição é o médico que avalia e indica, mas precisamos ter o conhecimento para estar acompanhando, orientando e identificando qualquer tipo de alteração comportamental, alteração orgânica, tá? Então, sempre considerar situações especiais, aquela pessoa que está examinando, que está avaliando, psiquiátrica ou geriatra ou clínico geral, não sei quem vai ser, entender a diferença entre uma criança, um idoso, uma pessoa que está gestante, tá? Pacientes com alteração orgânica sistêmica ou cerebral. Cada paciente vai ser tratado de forma individual. Tem que saber se vai ser de forma voluntária, se vai ser de forma involuntária do tratamento. Tem que ter características de negociação, né? Para não poder medicar contra a vontade. Lembre-se sempre, eu sempre tenho falado para vocês que o sucesso do tratamento ele vem principalmente da aceitação daquele usuário, tá bom? Então, a gente tem muito mais sucesso quando as pessoas aceitam. E os aspectos culturais que vai impactar na questão financeira. Então, aqui só por curiosidade, eu trouxe para vocês como é feita a melhoria da aderência ao tratamento, tá? Isso aqui geralmente também é feito na consulta médica, de que forma que eles chegam lá naquela decisão diagnóstica, indicação total ali daquela terapia, dessa forma aqui que procede. Quando a medicação não funciona, o que fazer? Isso aqui também fica a critério médico, tá? Com o nosso apoio, com o nosso auxílio. Então, é mais a título de curiosidade para vocês entenderem como é que funciona o processo. E para a gente finalizar a aula, quais são as considerações finais que eu trouxe aqui para vocês? Diante, né, dessas considerações, para assegurar o sucesso da terapêutica, é preciso que vocês conheçam a ação dos medicamentos. Então, foi tudo que a gente discutiu aqui na aula.
monitorizar os efeitos indesejáveis, né? Evitar as interações medicamentosas, entre outros aspectos. Por que, gente, que eu estou trazendo isso para vocês e falando o quanto é importante? Porque é certo, gente, que erros na medicação e na administração resulta em danos quase irreparáveis ou talvez irreversíveis nos pacientes, né? Podendo ser caracterizado por iatrogenia. Então, é por isso que vocês têm que dar uma atenção maior, tá? Para esse tipo de assunto, porque sabe-se que o mercado da saúde ele é competitivo. Então, o que vai ganhar aí, gente, vai ser o conhecimento de farmacologia e também de outras áreas, né? A gente tem que ser como um todo, tem que ter um conhecimento completo aí de ambas as áreas, mesmo que a gente especialize apenas numa coisa só para a gente ser bom naquilo, mas o conhecimento geral, mínimo, básico, a gente tem que ter, porque permite que vocês, como futuros enfermeiros, entendam com maior clareza os efeitos indesejáveis, né? Os efeitos terapêuticos das drogas nesses pacientes em tratamento de doenças mentais. Então, diante de tantas possibilidades, é importante que vocês compreendam a farmacologia como um princípio de cura ou de estabilização, né? Tem pacientes que, infelizmente, não atingem uma cura, mas eles conseguem adquirir um nível de estabilidade ali perante aquela doença, né? Aquele distúrbio. Essas certezas são imprescindíveis no exercício da enfermagem, ao lidar com medicações. Então, é preciso que nós, enquanto educadores, eu, enquanto professora, né, incentivadora de vocês, eu possa estar formando cada vez mais profissionais competentes, conscientes, né, comprometidos com o fazer, para que não se faça atrocidades com os pacientes, seja por falta de conhecimento técnico e científico, seja por falta de supervisão, falta de interesse, tem muitos fatores que podem contribuir com isso, né? Então, eu acredito muito que o enfermeiro ele deva ter um conhecimento e um preparo suficiente para poder atuar com esses psicofármacos e um embasamento, né? Isso aí é o principal, né? Porque pode e deve questionar e até se recusarem a cumprir uma prescrição que vocês tenham certeza que ela não está correspondendo com os princípios farmacológicos e ao código de ética de vocês. Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês se apegassem, tá? Não é no sentido de ir lá, criar confusão com o médico, bater de frente, não. Nós somos uma equipe e a gente precisa um do outro para poder atingir a qualidade na nossa assistência ali. O nosso principal alvo ali vai ser sempre o paciente. Então, pegam isso como algo construtivo para a vida de vocês, tá? Não como algo que você vai lá para brigar, para ser uma discussão abusiva, não. É de forma construtiva, pensando sempre na saúde daquele paciente. Então, vocês, como futuro enfermeiros, que já serão, né, daqui a alguns meses, deverão estar preparados para prestar assistência de qualidade, para preservar a integridade do paciente e a de vocês, a integridade física, a integridade mental de vocês. É colocar a cabeça ali no travesseiro na hora de dormir e ter plena consciência que você foi lá e fez e deu o seu melhor, sem prejudicar ninguém, porque quando você prejudica a vida ali de alguém, de algum paciente, vocês não se esqueçam que todo paciente ele tem um amor. Então, além de prejudicar a vida dele, tem outras pessoas em volta. Pode ter um pai, pode ter uma mãe, uma irmã, um marido, né? Independente. É a famosa empatia, né? Que a gente tem que ter em relação a esse cuidado, tá bom? Então, sendo na área da psicofarmacologia ou não, tem que ter uma necessidade de atualização sempre, tá? Dos conhecimentos, porque o mundo ele está em constante atualização, né? Um desenvolvimento crescente de novos fármacos. Tomem como nota aí a realidade agora do coronavírus.
o tanto de fármacos que estão sendo estudados, alguns fármacos já existentes, outros que estão sendo implantados e iniciados agora em laboratórios farmacológicos. Então, abram a cabeça, abram a mente de vocês para essa busca contínua, tá? Do conhecimento. Então, por fim, eu acredito que é fundamental a importância e o desenvolvimento de pesquisa nessa área, uma vez que a produção científica no campo da enfermagem ela ainda é escassa, certo? Então, a gente finaliza aqui essa aula, é a penúltima aula. Semana que vem eu volto com a nossa última aula e depois a nossa prova. Essa foi a referência bibliográfica usada na aula de hoje. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Tenham uma boa aula. Não tem atividade, ó, vamos pensar lá na frente, tá? Tá muito perto, tá? Que venham os bons, porque os melhores eu tenho certeza que estarão saindo aqui dessa turma, que são vocês. Então, vamos continuar aí no nosso foco, na nossa paciência, que no final vai dar tudo certo. Só não desistam, tá bom? Eu estou à disposição caso alguém tenha dúvida. Grande abraço.